Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento, gente, 11 horas e 34 minutos. Olha, a lei que define bullying e cyberbullying no rol dos constrangimentos ilegais e pune responsável ou responsáveis com prisão, ela passou a ser lei já, né? Passou a fazer parte do Código Penal aqui do nosso país. E aí quem traz mais informações a respeito disso e a respeito de outros assuntos também para a gente agora é Rogério Costa. Rogério Costa, é isso mesmo. Vamos lá, então, olha, achou o material? Vamos fazer o seguinte, esse tema também é tema do nosso quadro Penal News de hoje. Bruno Calado já está aqui. A gente vai iniciar, enquanto o pessoal procura esse material ali, Bruno, a gente vai iniciar, então, o nosso quadro trazendo exatamente esse videozinho que o Rogério Costa fez pra gente. Então, vamos pedir já para soltar a vinheta do quadro. Solta aí pra gente. Vamos acompanhar, então, né, esse material que o Rogério Costa preparou para a gente para dar uma introdução no nosso quadro Penal News. Alô, você que nos acompanha. Agora a lei, ela contempla os crimes virtuais de ciberbullying e também o bullying, que é feito normalmente, né, entre as pessoas, lamentavelmente. Não havia dispositivo legal que identificasse e que punisse eventuais casos. Por isso, o presidente Lula sancionou nesta segunda-feira, 15, a lei que inclui o bullying e o ciberbullying no Código Penal. As duas condutas passam a integrar o que se trata sobre constrangimento ilegal na legislação brasileira. Agora, quem cometer bullying está sujeito ao pagamento de multa. Se o crime acontecer em crime virtual, o ciberbullying, o autor poderá ser preso e apenas se ele for punido, julgado e punido, de 2 a 4 anos de reclusão. Bullying é a prática de intimidar individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional ou repetitivo, sem motivação evidente, e através de atos de intimidação, humilhação, discriminação, ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. A nova lei também aumenta em 2/3 a pena para quem matar uma criança menor de 14 anos em uma escola pública ou privada. No caso de indução ou auxílio ao suicídio, a pena pode dobrar para o líder, administrador ou coordenador de um grupo de comunidade ou rede virtual ou qualquer pessoa que seja responsável por esses grupos. A detenção prevista é de 6 meses a 2 anos. Portanto, agora, bullying e ciberbullying estão incluídos no Código Penal. Com o apoio do Eliel Santana, reportagem de Rogério Costa. Acompanhou aí, né, Bruno? Já estava mais do que na hora, na verdade, né? Eu acredito que já foram tantas ações educativas, já foi tanto falado sobre bullying, sobre cyberbullying, que é uma coisa que mexe muito com a sociedade de forma geral. É importante realmente que esses tipos de agressões entrem, de fato, no rol do Código de Processo Penal. Bom dia. Bom dia, Polane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Um prazer imenso, mais uma terça colecionada a tantas outras aqui com vocês. E hoje estamos aqui para falar dessa lei, dessa nova lei recentemente sancionada e que passou a entrar em vigor no último dia 12 de janeiro de 2024. Então, é uma lei importantíssima. Essa lei ela institui medidas protetivas à criança e ao adolescente, bem como, Polane, ela altera, certo, o Código Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Código Penal é um código bastante comentado, bastante falado, onde traz a maioria dos crimes em espécie, certo? Em sua parte especial, mas temos também as leis especiais, né, que também trazem crimes em espécie. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz nesse estatuto alguns crimes, são tipificados crimes nesse estatuto. Leis de crimes hediondos, tantos outros. E essa lei 14.811 de 2024, recentemente sancionada e que passou a entrar em vigor agora no dia 12, ela traz crimes novos, certo? Institui, por exemplo, como já foi dito, muito bem dito pelo Rogério Costa, o bullying e o cyberbullying são crimes que agora estão tipificados no Código Penal, em seu artigo 146A, certo? Que anteriormente não era. O bullying sempre foi muito conhecido, sempre foi muito comentado, né? Por mais que seja algo novo, não é tão antigo,
né, da altura do Código Penal de 1940, por exemplo, mas é algo que já vinha sendo muito comentado e que já implicou em muita tragédia, suicídio, etc. Paulana, a gente sabe disso. Suicídio, catástrofes em escolas. Exatamente. A gente trouxe aqui já episódios, né, de ataques a escolas, onde a maioria desses criminosos eles já foram bullying. alvo, né, de bullying anteriormente, e aí desenvolveram essa patologia mental a ponto de cometer delitos dessa natureza, né, vitimando várias crianças, adolescentes, etc. Então agora foi sancionado e trazido, tipificado em lei. Bem como há também essa alteração e implementação na lei de crimes hediondos. Por exemplo, sequestro ou cárcere privado que tenha por vítima crianças ou adolescentes. E aí eu abro esse parênteses, que me parece que foi ontem que teve um episódio em Atalaia de uma criança de 12 anos que desapareceu após uma conversa com um possível sequestrador. Né? Nessa conversa, o sequestrador traz inclusive detalhes dessa conversa, onde o sequestrador diz: fecha a porta devagar, abra, saia devagar, induz a criança a sair, e até então a criança se encontra desaparecida. Né? Então, o sequestro e o cárcere privado contra crianças e adolescentes, ele passou a compor a lista, o rol de crimes hediondos, né? Bem como, por exemplo, a instigação, o auxílio ou participação em suicídio ou automutilação, não necessariamente de crianças ou adolescentes. A lei não traz esse requisito de crianças ou adolescentes. Não precisa ser menor de 18 anos. Mas quem instiga, auxilia, né, ou participa, induz, né, de alguma maneira, o suicídio ou a automutilação, e aí muito cuidado com essas crianças e adolescentes que estão vendo episódios em YouTube, em outros canais, em outras redes, que induz de fato essa automutilação através de desafios, e aí acarretam inclusive em mortes dessas crianças e adolescentes que vão absorvendo esses desafios e de forma inconsequente acabam morrendo, né? Então, também passou a compor o rol de crimes hediondos, bem como também, Porlândia, agenciar, aliciar crianças e com elas, né, acabar executando imagens pornográficas. Não só quem executa, quem executa ou quem agencia, certo? Mas também quem armazena conteúdo pornográfico. Quem consome esse conteúdo. Exatamente. Esse conteúdo, né? Importantíssimo. Exatamente. Isso, quem armazena, quem usufrui direto ou indiretamente de conteúdos pornográficos que contenham imagens de crianças ou adolescentes. Isso a gente já tratou aqui ao falarmos sobre a pedofilia, por exemplo, né? Também incorrerá em crime hediondo. Agora passou, através dessa lei, a instituir esses delitos na lei, no rol taxativo de crimes hediondos, por favor. Isso, muito importante essas medidas, né, Bruno? Acho que já passava da hora, na verdade, dessa decisão ser tomada. Mas eu queria, então, que você explicasse o que é um crime hediondo, né? Qual é a diferença, como era antes e agora com a aplicação do crime hediondo, como essas pessoas que cometerem esse tipo de crime vai responder. Porlândia, boa pergunta. A hediondez, né, o crime hediondo, ele é um crime muito mais grave. Ele é tratado com o maior rigor da lei possível. Por exemplo, na progressão de regime, né, para o indivíduo sair do regime fechado de cumprimento de pena para um regime semiaberto, ele terá que cumprir uma quantidade muito maior de pena para progredir de regime, por exemplo. Então, o rigor da lei ele é devidamente aplicado nos casos em que o crime compõe esse rol de hediondez, né? O crime está ali tipificado na lei de crimes hediondos. Então, passando a integrar esses crimes que já existiam, passando a integrar agora a lei de crimes hediondos, o rigor da lei, né? A gravidade imposta aos delitos cometidos será muito maior. E aí eu costumo dizer o seguinte, Porlândia, que um crime com pena ineficaz, um crime com pena ínfima, insignificante, ele é muito mais facilmente cometido. E eu digo isso por quê? Porque o indivíduo não tem medo de ser preso, não tem medo de responder a um processo penal. Então, o crime, a partir do momento que tem sua pena agravada, que tem o rigor da lei aplicado, com certeza terá um freio nas estatísticas de cometimento de delitos dessa natureza. Com certeza, Bruno. Uma outra questão também que a gente acaba levantando diante dessa situação, a gente cita o cyberbullying. E quando a gente fala sobre isso, a gente passa a falar de uma terra que é meio desprotegida mesmo, que é meio que sem dono. Como que a gente pode fazer o acompanhamento? Como que a justiça entra nesse caso? Quando a gente fala sobre essas ofensas que são direcionadas a pessoas através da internet.
Veja bem, Paulano, você falou muito bem, é importante a gente, inclusive, definir e diferenciar o bullying do cyberbullying, né? O bullying, como eu disse, esse crime já conhecido anteriormente, ele é quando há esse constrangimento, né, feito de modo sistemático, individualmente ou em grupo, certo? Há pessoas, obrigando pessoas a fazer ou deixar de fazer algo de que não tenham vontade, ou então constrangendo-as constantemente. O cyberbullying é um bullying na terra de ninguém, na terra em abstrato, que é a internet. Eu costumo dizer que o direito é esse conjunto de normas que deve se adequar constantemente à sociedade. Então, antigamente não existia o cyberbullying, porque antigamente também não existia essa movimentação na internet. A internet é algo relativamente novo em comparação ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, que estão na década de 40, por exemplo, nem se falava em internet naquela época. Então, hoje em dia, o cyberbullying é o bullying sendo cometido de modo virtual, através da internet. Então, esse crime de cyberbullying, ele deve também ser aprimorado nos meios de investigação, e isso é importante, tanto nos meios de investigação, quanto nos meios de punição. Nos meios de investigação, por exemplo, temos aqui a Delegacia de Crime Cibernético, né? Então, deverá ter um aprimoramento na delegacia para que haja um impulsionamento, né, uma eficácia nas investigações de crimes envolvendo o meio virtual, envolvendo a internet. Então, claro, o Código Penal ele não deve caminhar sozinho, né? Ele deve caminhar amparado pelo Poder de Polícia e pelo Poder Judiciário para que aquela lei seja de fato eficaz. Muito bem. Bruno, muito obrigada pela tua participação mais uma vez. Semana que vem a gente volta a se encontrar, espero. Se Deus quiser, Paulana, eu que agradeço a presença e a receptividade de todos vocês, estou à disposição. E se Deus quiser, na próxima terça voltaremos aqui com um tema atualizado ou um tema que esteja em evidência aí na mídia, sendo retratado, casos criminais em evidência, para trazer informações para vocês, telespectadores da TV Mar. Um abraço. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso último bloco, com as análises dos nossos colunistas e com a participação de Viderlan Araújo.